Bom, o nosso debate, né, ele tem como tema como agir intersetorialmente para melhorar prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de qualidade para dor crônica e neuropática. Então, esse vai ser o grande tema do nosso debate, né, e para isso eu vou convidar todos os panelistas que abram suas câmeras e já tenho, claro, uma série de perguntas aqui que nos foram enviadas, tanto pelo Zoom como pelo YouTube, e peço para aqueles que ainda tiverem alguma pergunta, que coloquem as suas perguntas no chat ou no Q&A. No Q&A fica mais fácil da gente organizar essas perguntas. E também agradeço aos panelistas, né? É difícil a gente responder todas as perguntas, então agradeço aos panelistas que já puderem ir respondendo algumas das perguntas, né, no nosso chat ou no nosso Q&A. Bom, eu vou começar aqui por algumas perguntas, né, que eu imagino que muitas pessoas ficaram aí com algumas dúvidas, né, que eu, sinceramente, também tive essas dúvidas, e talvez o Dr. Carlos possa começar aí nos ajudando a respondê-las, né, que eu já vou colocar duas de uma vez, que são as seguintes. A primeira é: dor crônica tem cura? Né, acho que essa é uma pergunta, e a outra pergunta é, né, a gente viu aí na apresentação do Fernando um grande número de casos de dor crônica intratável. O que é exatamente isso, dor crônica intratável? Bom dia, Marco. Boa tarde, né? Quase boa noite aqui no sul de Minas, que está um frio danado. E no frio aumenta a incidência de dor, né, por sobrecarga muscular. Mas, enfim, dor crônica tem sim cura. O Brasil, ele é reconhecido hoje como um dos países mais avançados no tratamento da dor no mundo, né? Isso é uma das coisas que a gente pode se orgulhar, sendo referência tanto em educação quanto em todos os congressos. O Brasil ele está muito bem colocado. Então, eu ainda classifico como inadmissível uma pessoa viver hoje com dor crônica baseado nos tratamentos que a gente tem disponíveis. E eu não falo só de tratamentos intervencionistas ou procedimentos que são economicamente inviáveis para o sistema público. O tratamento clínico adequado, ele pode tratar de 80% até 90% dos casos de dor crônica, né? Desde que ele seja adequado e chegue ao paciente de maneira correta. Apesar que os desafios são enormes, eu vi os outros participantes falaram muito bem, só que a gente tem um problema de base, né? A gente tem um problema educacional. A gente não ensina a tratar a dor na faculdade. Como é que você quer tratar depois? Você entra no Conselho Federal de Medicina, nós temos acho que 1.200 ou 1.300 especialistas em dor no Brasil, apesar de dor nem ser considerado uma especialidade. Então, não é para o paciente chegar na gente. É para o médico de família saber tratar pelo menos os casos comuns que chegam para ele. É para o PCDT ser atualizado, que é uma vergonha o PCDT brasileiro. Não tem outra palavra para isso. Isso eu posso falar tranquilamente, basta entrar no YouTube e ver a última reunião. Está lá público, né? Você vê a publicação classificando a morfina como opioide fraco, né? Um atentado à farmacologia publicado no Diário Oficial da União. Nossos desafios são enormes, mas o principal é educação na base. Educação na faculdade de medicina, fisioterapia, enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, perdão se eu esqueci algum, mas todos os autores que estão no cenário do tratamento da dor. Com isso, a gente vai reduzir pelo menos uns 50%, 60% da incidência de casos intratáveis. Dor crônica intratável, Marco, é aquela dor que não teve resposta a tratamentos clínicos, né? Pelo menos tratamentos clínicos. Só que no Brasil é difícil a gente avaliar, porque o tratamento ele é mal feito com L e mal feito com U, né? Então você pode usar a língua portuguesa o mal das duas maneiras. Então é difícil mensurar. Então a gente tem que pegar dados de outros países. O último dado que a gente tem, que 8% da população americana sofre com dor que impacta na qualidade de vida dele. E como eu disse, dor é o que a pessoa perde. Quando você pega um paciente com dor crônica, ele está perdendo um momento no cinema com a família, ele está perdendo um momento com o filho, ele não pode pegar o neto no colo. Então, são coisas, quando você leva para a vida pessoal, é inadmissível nós condenarmos milhões e milhões de brasileiros a não ter o tratamento adequado. É um desafio enorme?
mas não é por fato de ser um desafio enorme que a gente não tem que enfrentar ele, e é o que a gente pretende, pelo menos, atuar dentro da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, que é a maior sociedade de dor da América Latina, pelo menos fomentar essa discussão, que é onde a gente tem capacidade. Fomentar a discussão e fomentar a educação. Uhum. Muito obrigado, doutor Carlos. Então, pelo que eu entendi, dor intratável pelos métodos, né, convencionais é um caso raro, né? A dor, aparentemente, ela é tratável, né? Não existe dor intratável. Toda dor tem tratamento. Pelo menos ela pode ser amenizada. Nós Uhum. nós não temos tendo competência de levar isso à população. E quando se fala aí isso, é muito colocado na conta de procedimentos que são caros, como neuromodulação intramedular, como bomba de infusão de Fires, mas esses são casos raros, raros. E outra, eu posso falar, é possível fazer no SUS. É possível fazer no SUS. O nosso serviço que eu sempre falo, eu falo que eu tenho orgulho e vergonha ao mesmo tempo. Porque é um serviço que atende praticamente 100% do SUS, principalmente oncológico. O nosso tempo entre encaminhamento e resposta são 3 dias, atendemos 100% do paciente. Mas o que acontece? É o único. Entendeu? Você pega, a colega da Bahia falou, você não tem um centro de referência na Bahia. A Bahia é um estado do tamanho da França, gente. E você não tem nenhum centro de referência para encaminhar os pacientes. Minas Gerais também. A gente tem aqui em Alfenas, onde eu moro, e tem 1 ou 2 em Belo Horizonte. Então, você pegar uma população aí de 20 milhões de pessoas, então o desafio ele é enorme, mas, como volto a repetir, ele começa na base, ele tem que começar na educação. E depois, a parte de legislação. O governo federal, o estadual, municipal, ele tem que ter uma lei com diretrizes que obriga a criar políticas para o tratamento da dor crônica. Isso vai dar resultado daqui 10, 15, 20 anos, mas esse não é um problema que a gente vai resolver semana que vem. São anos e anos mesmo. Ótimo, muito obrigado. Bom, eu gostaria de contar com os comentários da doutora Monique e doutora Ermelinda sobre o seguinte, né? O senhor Fernando Alves apresentou que 1,23% das pessoas com diabetes, né, tiveram o pé avaliado durante um ano, né? Obviamente, ele apresentou também como aí um grande desafio, né? Um percentual muito baixo. Então, gostaria de perguntar, também tem uma pergunta no chat que casa com essa, que é o seguinte, né, acho que como a gente, né, qual a recomendação de vocês para avançar nesse sentido e qual profissional, acho que é muito interessante quando a gente fala multiprofissional, mas também passa uma certa sensação de que, como pode ser todo mundo, talvez não seja ninguém, né? Então, qual é o profissional que a gente precisa que esteja capacitado, que vá adiante e que lidere essas ações tão importantes para tanto prevenção, né, da neuropatia e do pé, como também depois para a identificação dos sinais, sintomas e tratamento. Mark, posso aproveitar e pedir também mais uma, junto com a sua pergunta? Você Claro, diz qual por é a favor. multidisciplina, né, que é importante, já que falta tanta conexão. Eu queria escutar, tanto da doutora Ermelinda quanto da doutora Monique, qual seria, então, o ideal, essa equipe base? Não só quem coordenaria, quem faria a gestão, mas qual seria uma equipe base, se a gente pudesse dispor disso, que elas acham que seria importante para essa conexão dessa multidisciplina. Obrigada. Bem, Marco, vou começar a tentar responder. Olha, nós tivemos há cerca de uns 20 anos no Brasil o projeto Salvando o Pé Diabético. Eu tive, inclusive, uma surpresa muito grande e honra de ter recebido um prêmio agora no Congresso na Holanda, do International Working Group on the Diabetic Foot, justamente porque esse projeto foi considerado pioneiro no mundo. Talvez até a gente não tenha a dimensão do alcance que ele aconteceu. E até os anos 2005, mais ou menos, teve o suporte formal do Ministério. Então, Fernando, quando você mostra essa cifra, que eu diria que é risível, me desculpa o termo, porque realmente mostra que não está ocorrendo rastreamento,
isso de fato denota justamente a solução de continuidade, uma descontinuidade do programa. Então, houve uma parada, nós, enquanto SBD, mantivemos o treinamento, a capacitação dos profissionais, sempre tendo como base um médico, uma enfermeira, ou enfermeira, enfim, que seria a base para começar esse processo de rastreamento. E em 2012, a gente resgatou esse mesmo projeto com o nome em inglês de Step by Step, porque foi esse que foi adotado lá fora com base no programa do Brasil. Então, são as chamadas idiosincrasias da América Latina. Enfim, a gente começou em 2013 a treinar novamente as pessoas, tivemos o primeiro Train the Food Trainers no mundo aqui em Brasília. Hoje, esse ano, tivemos a 7ª edição na Índia, vamos ter a 8ª agora na Colômbia, que é justamente para multiplicar as pessoas. Então, eu diria que temos que começar equipes com base, pelo menos no médico e no enfermeiro, não precisa ser um especialista. Eu estou falando assim, me referindo à questão de neuropatia e pé, já envolvendo também dor. Porque o pé, gente, representa um desfecho da neuropatia com comprometimento de fibra grossa, a pessoa não sente mais, ela passa a ter deformidades, ulcerações, pela insensibilidade também. Infelizmente, é outra complicação negligenciada, porque as pessoas têm até um certo, eu não sei, eu vou falar uma palavra aqui que é um pouco pesada, mas a gente sabe que tem alguns colegas que dizem que tem até nojo de chegar perto, porque chega, muitos desses casos, dramaticamente já avançados. Então, assim, eu diria que é importante ressaltar e retomar essa política de capacitação, mas veja bem, uma política que funcione, porque, infelizmente, o que acontece é a descontinuidade. Por quê? Porque, como bem já foi colocado aqui, a política de Estado não perdura porque ela é política de governo. E a gente tem que ter política de Estado de saúde para que ela permaneça. Inclusive, vamos retomar agora em Curitiba o Step by Step, mas eu disse realmente agora nesse congresso que eu fui na Holanda, onde foi me pedido para responder o que é que os países com poucos recursos podem aprender com os de grandes recursos, eu disse que a palavra melhor que eu poderia responder, foi meu slide final, é a resiliência, porque a gente se depara com tantas dificuldades, mas não perde a motivação como você está nos dando com esse fórum. Então, resumindo, é importante capacitar as pessoas na atenção primária. Eu não estou nem falando da parte anterior que o doutor Carlos já colocou muito bem, estou falando agora em vida real. Então, a gente precisa retomar e ter uma política de saúde, porque eu confesso a vocês que eu já participei de vários movimentos, várias ações para treinar, mas, infelizmente, vem a descontinuidade. Como eu sei, por exemplo, a Bahia teve um projeto de lei para ser obrigada a implantar ambulatórios de pé diabético, e isso não está ocorrendo. Então, assim, as 70 ou mais clínicas simples de pé diabético que a gente ajudou a montar no passado, elas se descontinuaram, eu não sei nem dizer a vocês quantas nós temos hoje. E aí entra tanto a neuropatia quanto o pé diabético. Muito bem. Muito obrigado, Ermelinda, pelo seu comentário. Vou pedir para a Monique fazer o comentário, em seguida a senhora Alcina também. Mark, minha visão, né? Qual é o profissional adequado para fazer essa avaliação do pé em risco? É o profissional treinado, né? Há alguns anos, acho que em 2018, 2019, tivemos um projeto aqui de capacitação de salas de pé diabético aqui na Bahia, que acabou tendo descontinuado por conta da pandemia. E nessa estratégia inicial, o treinamento, ele começou com a equipe básica de enfermeiros e médicos da atenção primária, com o intuito que isso fosse capilarizado. Então, que isso fosse difundido para que em cada unidade da atenção primária, dentro do contexto vivenciado, fosse eleito o profissional responsável por aquilo que fosse treinado e extrapolando esse treinamento, inclusive, para o próprio usuário, para que ele fosse capacitado para fazer sua auto-monitorização também. Então,
é importante treinar minimamente médicos e enfermeiros, mas isso deve ser capilarizado dentro da composição de cada equipe, né? Se houver técnicos de enfermagem envolvidos, se houver fisioterapeutas, todos devem ser trazidos para junto da responsabilidade de fazer esse rastreio do pé em risco. Eu queria só fazer um comentário em relação à fala do Dr. Carlos, em relação à questão do tratamento da dor neuropática, né? Quando se fala, né, da não resposta. É só importante a gente lembrar que nos estudos de eficácia de medicamento para tratamento de dor neuropática, o que se espera de eficácia, a resposta é de 30% a 50% no máximo na melhora da dor. Então, a gente tem que entender que o remédio não eficaz não é aquele que tirou a dor, mas ele tem que dar essa resposta. É importante também que o paciente entenda que o que é previsto é que tem essa redução nesse percentual para não ter a expectativa de que ele fique totalmente assintomático. Ótimo, muito obrigado, senhora Alcina, por gentileza. Então, minha fala é para reforçar o que a doutora Monique falou, no âmbito específico aí da neuropatia diabética, essa questão respondendo a pergunta da doutora, acho que foi Ermelinda, né? Ou alguém que perguntou qual é o profissional. Então, para a gente aqui, o profissional que tem que acompanhar, inclusive do ponto de vista de prevenção de complicações, de complicações mesmo, de agudização são os profissionais da atenção primária. Então, o que a doutora Monique falou, nós temos um grupo aqui desde 2018, a doutora Monique participa, já contribuiu muito ao pé diabético, hoje é um dos grandes problemas de saúde pública e de impacto na rede assistencial da Bahia. Acredito que de outros estados também. Então, nós fizemos um grande projeto de salas de pé diabético específicas, uma em cada município. A Secretaria de Saúde distribuiu equipamentos, foi feito um grande movimento de capacitação aí através do CEDEBA, que é o nosso centro de referência. Aí a doutora Monique participou disso, o doutor Cícero Fidelis, que é um outro abnegado no âmbito do pé diabético, mas o que nos preocupa é a alta rotatividade dos profissionais da atenção primária. Então, esses movimentos têm que ser constantes, eles têm que estar na agenda anual, semestral dos gestores, né? E isso, às vezes, não é fácil porque são muitas demandas. Mas, assim, evidentemente que isso não pode estar afastado da atenção primária, o cuidado ao pé diabético, ao diabetes, o controle da diabetes, ele tem que estar na atenção primária. É quem está mais próximo do usuário, é quem tem possibilidade de cobrir 100% da população, sempre com uma integração, com um ponto de atenção ambulatorial especializado que possa esse usuário ir, ter um plano terapêutico, passar por especialistas e retornar para o manejo na atenção primária. Esse é o formato que a Bahia tem trabalhado, que eu acho que é o que vai dar certo. Hoje nós estamos com um projeto piloto de integração da rede toda, atenção primária, especializada, policlínica e alta complexidade em uma das regiões de saúde aqui do estado. A gente pensa que vamos ter algumas melhorias nos nossos indicadores. E uma outra coisa que eu quero falar é que muita gente aqui no chat falando sobre práticas integrativas. A utilização das práticas integrativas. Eu acho que a gente precisa evoluir muito ainda, principalmente num cenário como a gente está falando aqui agora de uma situação que a medicação não é 100% eficaz, que tem outros condicionantes, determinantes. Então, eu acho que as práticas integrativas podem contribuir muito e elas também têm que estar muito mais próximas da atenção primária do que em pontos de atenção especializados, vamos dizer assim, onde a dificuldade de capilarizar com um grande número de usuários vai ser maior. Ótimo, muito obrigado, senhora Alcina. Eu tá aqui nos meus planos já chamar o Fernando e a Gláucia, mas antes eu quero ouvir a Heloísa, que eu também já estava aqui com algumas perguntas para ela, mesmo porque após a apresentação do senhor Fernando, eu fiquei muito curioso, Heloísa,
de saber de você, né, trazendo a visão da pessoa com diabetes e de todas as pessoas com diabetes com as quais você interage, qual o significado disso, né, de 1,23% das pessoas com diabetes com o pé avaliado ao ano e 7,42% dessas pessoas com hemoglobina glicada avaliada no semestre. Mark, então, é uma triste realidade. Então, como advogada da área da saúde, eu também posso dizer, e vou complementar e aproveitar o gancho da doutora Ermelinda, a saúde depende de decisões políticas. E as decisões passam a serem descontinuadas. Então, muda-se o parlamentar, aquilo fica na gaveta e não se continua. Se a gente pensar, como o doutor Carlos falou muito bem, na questão de base, vamos pensar no início do problema. Não há diagnóstico. Nós vivemos uma realidade dramática que não há diagnóstico precoce, há diagnóstico tardio de uma grande parte da população que vive com diabetes tipo 2. Eu estou aí nos 5% da comunidade que falam-se que está em 16 milhões. Né? Então, se a gente pensar nesse aspecto, quando o diabético tipo 2 tem o diagnóstico, ele já vivencia uma complicação grave da doença. E, na maioria das vezes, é o pé chamado pé diabético. Então, o profissional, eu coloquei isso no chat, o profissional de saúde não sabe diagnosticar, não sabe averiguar se esse membro está em risco, e nós vivemos uma cultura, sim, eu gostaria que os profissionais me corrijam se eu estiver errada, mas uma cultura da amputação. Eu não sei como lidar com o problema será solucionado como eu amputo um membro. Muitas vezes um membro pode ser, sim, resguardado. Então, a gente cria um outro problema e não soluciona nada. Nós temos uma sociedade que não está pronta para o deficiente. Então, assim, como que nós podemos começar, dar início a um trabalho a médio e longo prazo? Talvez mudar as diretrizes, trazer esse rastreio, né? Hoje a gente fala em que a gente vai começar a investigar essa pessoa com 40 anos, talvez uma pessoa com menos idade, para que a gente consiga ter esse diagnóstico precoce, para que a gente consiga ensinar essa pessoa como ela vai lidar com essa doença, porque a gente vive hoje ainda um diagnóstico de diabetes que tem paradigmas, ou seja, eu sou diabético, eu não tenho uma vida mais, eu estou condenado, e não é isso. Então, a gente tem que olhar o problema da base, como que a gente faz também com que o paciente se sinta estimulado a aderir a qualquer tipo de tratamento. Vou dizer, eu nunca dependi do SUS na parte privada, e até hoje eu tenho dificuldades em ter profissionais que consigam investigar e me orientar em como lidar com o pé diabético. Eu tenho dores crônicas que me tiram da sanidade. Eu sofro com cãibras à noite. Não consigo medicação para isso. Não consigo profissionais capacitados para isso. Não consigo profissionais que vejam, olhem, o meu pé é bom. Pedem sempre exames para o meu pé que já sofre com isso, que é o pé esquerdo. Ninguém olha para o meu pé direito. Estão esperando o quê? Que eu tenha problemas com ele para aí então falar, puxa, peraí, vamos parar e olhar, vamos fazer um raio-x, vamos averiguar o grau de neuropatia que ele tem. Então, assim, é um problema muito complexo. É um problema que a gente tem que avaliar quais são os passos que nós devemos galgar para que a gente consiga chegar no início de minimizar esse problema. O que a gente tem hoje é muito grave. Tive o prazer de encontrar a doutora Ermelinda em Brasília. Existem iniciativas, mas não existe continuidade. Sempre, vamos aguardar o melhor momento. O melhor momento é agora, a saúde não espera. Eu estou com 48 anos, eu não posso esperar que eu tenha um problema maior do meu pé ou um problema maior da diabetes em si, porque a gente sabe que não é o problema só o pé. As comorbidades são inúmeras. Eu tenho casos de pessoas que têm problemas cognitivos, neurológicos, problemas renais seríssimos, problemas osteoarticulares. Então, assim, vamos deixar o quê? Esse paciente se tornar completamente incapaz, físico e emocionalmente falando? Porque nós temos que falar da parte mental, sim. Como eu posso lidar de maneira saudável com a doença que eu carrego
que não tem cura até hoje. Eu acho que eu quis dar, em poucos minutos, um cenário triste que nós vivemos hoje, não só na área pública, na área privada também. Muito obrigado, Heloísa, muito importante aí o seu relato, a sua chamada, né, para atenção. Eu estou aqui muito impressionado com todo o diálogo que está ocorrendo no nosso chat. Vou, inclusive, dizer aqui para a nossa equipe de comunicação que fique atenta ao chat, né, certamente vamos publicar aí tudo que está se comentando, se aprendendo através desse diálogo intenso pelo chat. Eu vou agora pedir, né, primeiro convidar o Fernando e depois a Gláucia, a doutora Gláucia, para fazerem alguns comentários, né? O Fernando, eu gostaria que você comentasse, por gentileza, a gente está falando aqui muito de neuropatia, né? Mas a gente sabe que a dor crônica, como você mesmo apresentou, é muito ampla, né? E me parece que a atenção primária tem uma capacidade, uma expectativa, inclusive, né, de atuar muito em prevenção, né? Seja a prevenção de neuropatia, né, devido ao diabetes, né? Mas também dor crônica por outros motivos, né? Então, a lombalgia, por exemplo, que é muito frequente também, muito prevalente entre a população. Então, existem estratégias aí que a atenção primária trabalha para a prevenção de dor crônica, que você poderia compartilhar conosco? Mark, já iniciando a fala, né, pegando um pouco do gancho do que alguns já trouxeram aqui para a gente, eu costumo sempre dizer que nós precisamos hoje em dia, né, de uma mudança de processo de trabalho naquilo que são as unidades básicas de saúde e na forma onde nós conseguimos atender os nossos pacientes, né? Então, um exemplo, eu estou aqui hoje ligado ao Departamento de Promoção e Prevenção da Saúde. Então, o que nós sempre temos tentado resgatar e trazer nas nossas capacitações é, de fato, pensar na atenção primária não apenas como tratamento, não apenas como aquela rede de atenção onde o usuário chega e aí ele vai ser atendido e o médico vai fazer um encaminhamento, passar uma receita e ele vai pegar na farmácia aquela receita e ele vai ter um tratamento dele ali na sua casa, enfim, não. Mas nós estamos falando de uma atenção primária onde aquele usuário, ele precisa ir naquela unidade mesmo quando ele não está sentindo nada. Então, se eu estou falando de um paciente com um diabetes, um exemplo, então eu preciso motivar a minha equipe a fazer estratégias para que aquele paciente ele possa participar de grupos, para que aquele paciente ele possa participar de ações naquela unidade, ações essas voltadas muitas vezes não para a doença, mas voltada para o indivíduo e para as condições que aquele indivíduo tem, né? Porque quando a gente fala de doença, se eu for investigar, existe uma série de coisas, né? Então, às vezes eu estou falando ali da pontinha do iceberg, mas eu, enquanto profissional da atenção primária, eu preciso olhar para aquele paciente por um todo, né? Então, quando eu falei na minha apresentação, exemplo, com a volta do EMULT, né, de profissionais na minha unidade básica de saúde, de um financiamento que está sendo dado para aquela unidade, para que aqueles profissionais eles sejam capazes de atender aqueles meus usuários que estão ali cadastrados, né, um processo, um exemplo aqui, aí digo, de extrema importância do agente comunitário de saúde, porque a gente sabe que na maioria das regiões é o agente comunitário que vai chegar até a casa daquele usuário, que vai muitas vezes levar para um profissional médico, enfermeiro, farmacêutico, que está ali naquela unidade, a realidade que ele acabou de ver e de vivenciar ali numa visita domiciliar, entende? Então, assim, a importância do nosso processo de mudar aquilo que é a mentalidade dos profissionais e, digo mais, também dos usuários, né, porque muitas vezes nós vamos falar de promoção e prevenção para um usuário que vai chegar ali naquela unidade com uma dor e ele quer que aquele profissional faça algo por ele. Então, como que eu, enquanto profissional, vou falar de promoção e prevenção da saúde para um usuário que está ali na minha frente com uma dor crônica e aí eu vou falar para ele de promoção e prevenção? Não, ele quer uma receita, ele quer uma medicação, ele quer que aquela situação dele seja ali de fato suprida, aquela necessidade. Mas aí eu posso, né, enquanto profissional, ajudar aquele paciente, fazer todo aquele processo que a gente sabe que a atenção primária, aquela unidade de saúde é capaz de fazer, mas aquele paciente ele não pode sair do meu radar. Aquele paciente ele não pode sair ele precisa continuar sendo assistido.
E aí por isso que eu falo, e aí eu sempre repito isso, daquilo que é a mudança no nosso processo de trabalho. Então a gente precisa fazer reuniões de equipe. Então nós aqui, aqui no departamento do DEPROS, que é o departamento onde a minha coordenação é vinculada, todas as nossas capacitações com os gestores, nós sempre temos incentivado isso. Não, então, mas alguns profissionais podem dizer, mas você está dizendo de capacitação de equipe, você está dizendo, a gente está falando aqui, de realidades específicas do Brasil, e aí você vai me dizer que uma capacitação de equipe pode mudar o cenário, e eu digo que sim, porque é a vivência que nós temos na atenção primária, que uma capacitação de equipe muda o cenário, muda totalmente o atendimento daquela unidade, a mudança nos processos de trabalho e a criação de protocolos próprios ali naquele município, naquela unidade, a parceria que aqueles profissionais têm com os seus gestores, então aqui a importância do gestor estar também acompanhando, estar ali atento àquilo que são as necessidades da sua equipe, porque uma equipe, quando tem um gestor que está atento, um gestor que entende aquilo que são as necessidades, entende algo importante também da gente levar em consideração, existe um perfil naquela unidade, então a gente está falando aqui, eu aqui enquanto alguém que reside aqui em Brasília, então se eu tenho uma unidade de saúde aqui no plano piloto, os usuários que eu atendo aqui, eles são totalmente diferentes do usuário que eu atendo na Ceilândia, que é uma cidade satélite aqui também do Distrito Federal. Então, assim, se eu fizer uma estratégia e eu querer que aquela estratégia ela seja a mesma coisa em todas as unidades, eu não vou conseguir ter um resultado benéfico, porque eu preciso olhar para aqueles indivíduos daquela minha unidade de uma forma individual. Eu preciso que aquele usuário, aí quando a gente fala dessa rotatividade de profissionais, a gente diz exatamente disso, é complexo, é um gargalo que hoje nós enfrentamos, infelizmente, mas eu acredito que o profissional, quando ele é capacitado, eu posso ser capacitado e fazer um bom trabalho desempenhando na minha unidade rural, eu posso fazer um bom trabalho sendo capacitado na minha unidade ribeirinha, na minha unidade básica de saúde, que atende mais de 100 pacientes por dia, então eu acredito que o processo é esse, o que nós temos feito aqui enquanto atenção primária é exatamente isso, e principalmente aqui enquanto departamento, coordenação de prevenção às condições crônicas, é de fato olhar para aquele paciente não apenas pela doença dele, mas olhar na sua totalidade, olhar aquele paciente e saber que ele pode sim, ele pode chegar naquela unidade não apenas para uma consulta de hipertensão ou diabetes, mas ele pode chegar naquela unidade para uma conversa. Nós temos aqui, só terminando a minha fala, nós temos um projeto aqui junto com do PROAD aqui na nossa coordenação de assistência farmacêutica, onde nós temos capacitado esses farmacêuticos para um atendimento clínico, então mostrar para aquele usuário que o farmacêutico ele é mais do que um dispensador de medicação, mas aquele profissional, ele é alguém que pode ajudar o paciente diabético, um exemplo, não, como você tem tomado a insulina, você consegue saber como você precisa armazenar essa medicação, então, de fato é isso, é a complexidade no cuidado, é aquilo que é a singularidade do usuário, então acredito que são essas mudanças, que muitas vezes é pequena, então assim, às vezes a gente espera muitas possibilidades para o nosso trabalho dentro do SUS, e eu costumo dizer que se a gente for trabalhar esperando, grandes feitos, o nosso trabalho ele vai ser um pouco diminuído, então eu vou trabalhar com as ferramentas que eu tenho hoje, com a ferramenta que eu tenho hoje, é capacitar o meu usuário, é capacitar o meu profissional, então é isso que eu vou fazer. Ótimo, muito obrigado. Fernando, eu gostaria de ouvir um pouco agora a doutora Gláucia. Acho que a gente ouviu aí muito sobre a complexidade da dor crônica, seja neuropática, seja outro tipo de dor crônica, apesar de que o doutor Carlos nos alertou que praticamente toda dor crônica ela tem um componente neuropático, ou ela se desenvolve em certo momento com uma dor neuropática também. E queria saber, então, Gláucia, sobre aspectos aí que você possa compartilhar, acho que você também, a gente deve dizer, é uma grande especialista em educação em saúde, então, em termos de educação em saúde, quando a gente fala de como vai educar os profissionais de saúde e as pessoas, como a gente vai pensar nessa educação de forma a prevenir dor e a detectar precocemente e tratar a dor, Então, acho que outro comentário também que eu gostaria de fazer antes de você falar, que eu achei bem interessante, doutor Carlos, é trazer que mais de 50% das pessoas com obesidade têm dor, Então, a gente vê aí a associação, não é só o diabetes, não é só o câncer, também é a obesidade, Então, tem diferentes aí, condições crônicas que se relacionam com a dor,
Obrigada, Mark. Bom, primeiro eu acho que o que os colegas falaram, eu valido muito, eu entendo como genuíno, e para mim o que me tocou foi a gente olhar a falta de formação completa, né, dos profissionais da saúde, nesse tema em geral, e essa fala do Dr. Carlos mostra que a gente tem que se aproximar mesmo, todos os setores se aproximarem, especialmente das sociedades científicas, dos fóruns, para a gente tentar construir esse caminho de educação. E, embora a gente fale de multidisciplina, né, a doutora Ermelinda comentou o quanto é importante a gente ter essas equipes que formem as pessoas, manter essa constância a educar, né, é garantir esse aprendizado para todo mundo. E isso realmente não pode parar, porque se a gente não começar com esse trabalho de formiguinha, né, que o Fernando estava comentando com a gente, e a gente não não valorar isso do jeito que tem que ser feito, as coisas vão sempre continuar com a gente achando que falta e a gente tendo condições de prover, lógico, não de todas as maneiras, mas da melhor, começando do começo, né, o que eu digo. Então, a educação continuada em saúde, ela faz todo sentido nesse momento. Eu acho que a gente pode dividir ela nessa parte que nós estamos falando de profissionais da área da saúde, e aí são sociedades científicas, sim a indústria farmacêutica, de certa forma, ética, com educação médica continuada, com disease awareness, que eu acho que, né, essa conscientização da doença que é importante. Eu acho que tem também o lado da gente, o que a Elo validou muito, quanto é importante a gente ter a informação clara, a informação que chegue ao paciente de maneira forte, e que ele entenda que ele pode fazer parte, ser letrado naquela informação antes dele ter a complicação. E aí, eu acho que a gente passa por um assunto que sempre incomoda, e que a doutora Ermelinda fez assim um tangenciamento nisso, que é o estigma que é a neuropatia, quando ela está numa fase mais avançada, o quanto é difícil para o profissional tratar aquilo, mas o quanto também é difícil para aquela pessoa conviver com toda a alteração que é psicológica, com toda a alteração que é social, e que sim, tem um custo para quem vive aí, e é sobre isso que a gente tem que falar, tem que ser mais claro. E aí, se a gente pudesse colocar todos esses dois pontos e chegar no que seria um caminho comum que todo mundo falou aqui, foi o diagnóstico precoce, né? E a importância disso, seja por parte de informação, seja por parte de triagem, mas ele tem que acontecer. E, por final, olhar para esses grupos de risco, né? São as pessoas, sim, com diabetes que têm uma maior chance, são as pessoas que estão envelhecendo, são as pessoas com obesidade, são as pessoas com síndromes desabsortivas, são as pessoas que têm dependência, né, ao álcool, ou adição ao álcool. São essas pessoas, sim, que podem desenvolver neuropatia, que podem evoluir com quadro de dor neuropática, e que a gente precisa prestar atenção, né? Então, aqui fica, assim, uma pergunta aberta para todo mundo pensar junto. Será que esse é o nosso caminho, né? Como que a gente faz para se unir, né? Para todo mundo estar junto nesse olhar para o mesmo foco? Eu acho que esses são alguns pontos que eu gostaria de ouvir e trocar com vocês também. Obrigada. Glaucia, muito obrigado, porque você trouxe justamente agora o que eu vou pedir o comentário, né, de 1 minuto, porque a gente já estourou o tempo, então vai ser o comentário de despedida, já de 1 minuto de cada um, sobre esse assunto, que é exatamente, né, como a gente vai agir intersetorialmente. Então, os diferentes setores, mas não de forma, né, de forma isolada, né, na realidade, de forma integrada, para que a gente possa aí potencializar essa ação, para melhorar prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de qualidade para dor crônica e neuropatia. Então, vou pedir para que cada um faça a sua fala de despedida, né, do nosso evento de hoje, respondendo a essa questão. Mas eu sempre peço, né, quem já conhece os nossos eventos sabe que eu sempre peço para que essa última fala ela seja muito de compromisso. Então, cada um trazendo, né, então a sua instituição, né,
aí participando, né, como uma participante integrante desse movimento intersetorial. Tudo bem? Então, eu vou começar pedindo, por gentileza, para o Dr. Carlos Barros, da SBED. Eu queria agradecer, Marco, é uma excelente iniciativa, isso vai de encontro ao que a SBED vai procurar no biênio 2024-2025, que é ajudar, né, a fomentar a discussão para a formulação de políticas públicas permanentes, né? Dor crônica tem tratamento, né? E você devolve qualidade de vida, você devolve vida ao paciente, independente do número por cento que você melhora esse paciente. O paciente acamado que fica na cama com dor é muito pior do que um paciente que ainda tem algum grau de dor, mas consegue andar e fazer as atividades de vida diária dele, que é o que a gente vive hoje, né? Então, todo paciente consegue melhorar, todo paciente consegue ter vida melhor, e a nossa função, como médicos, educadores e membros de qualquer instituição, seja ela sociedade médica ou instituição pública, é fazer que toda a tecnologia, todos os novos medicamentos, todos os novos conhecimentos de dor cheguem aos pacientes. A gente ainda não tem como provar, né, mas estamos trabalhando em estudos nesse sentido. O tratamento adequado da dor, ele leva à economia, não é despesa. Porque você não pode centrar só no gasto que vai ser gasto nesse tratamento. Você tem que centrar também na redução de falta ao trabalho, na melhora da qualidade de vida, na economia que aquele paciente que tem a dor crônica tratada gera para o país. Então, vai ser a nossa luta na SBED, e eu espero contar com o apoio de todos, todos e todas, para a gente conseguir, pelo menos, despertar para a necessidade de uma lei que seja permanente para políticas públicas relacionadas à dor crônica no Brasil. Excelente, muito obrigado. O Dr. Carlos aí sabe do engajamento da SBED, tanto na condução de pesquisas como de elaboração de políticas públicas, né, para melhorar a atenção à dor crônica. Doutora Monique Magnavita, por gentileza, as suas palavras. Bom, Mark, gostaria de agradecer a você e a toda a equipe do Fórum pelo convite. Eu acho que o primeiro passo é dado a partir do momento em que a gente atenta para o problema e começa a debater. Então, espaços como esse são extremamente relevantes para que se valorize e se olhe para a causa, né, do ponto de vista de ação local, dentro do centro de referência, uma pessoa com diabetes aqui do estado da Bahia, temos provocado a gestão local para que tenhamos um olhar mais atento para essa condição, né, que é a dor crônica, e aí, no caso específico da dor neuropática diabética, para que tenhamos um olhar especial para a criação de um modelo de atendimento, de assistência, que possa servir como base, né, para a amplificação de ações em outras unidades do Estado e dentro da universidade, né, que eu faço parte, da instituição de ensino que eu faço parte, também temos ações de educação para trazer a amplificação da educação para os futuros profissionais da área de saúde, para a problemática das doenças crônicas, sobretudo diabetes, né, que tem se mostrado uma condição com proporções epidêmicas no nosso estado e gerando uma grande preocupação para os sistemas de saúde globais, mas no nosso âmbito, principalmente, considerando nossa dimensão de país, né? Então, eu acho que o compromisso é esse. Excelente, muito obrigado, doutora Monique. Certamente vai ser muito importante continuarmos aprendendo aí com um modelo que não para de progredir, né, da Bahia e também aí na sua universidade. Por gentileza, doutora Ermelinda. Sim, Marco, reforçando de novo os agradecimentos, foi muito bom conhecer outros colegas que eu não conheci e ouvir as experiências. Bem, eu, de novo, vou ter que focar nessa questão do diabetes e a dor neuropática, né? Então, a gente tem que pensar na doença como um todo e assegurar um rastreamento melhor das complicações microvasculares que andam sempre juntas e podem ser prevenidas, mas, infelizmente, elas estão tendo resultados devastadores. Em termos de instituição, eu posso dizer a você que eu estou
empenhada em receber essa missão do DFUT para fazer um documento com a IDF para a gente justamente tentar chegar mais perto dos ministérios com essa proposta de fato, vir algo assim, a IDF, Ministério, Fiocruz, ou os CONAS, enfim, para que a gente possa, de fato, começar uma política efetiva e que perdure, que não se descontinue. Bom, fico muito contente com esse anúncio, Ermelinda, e acredito que as diferentes instituições aqui presentes também vão estar muito interessadas em endossar, né, em participar da elaboração desse importantíssimo documento. Fernando, por gentileza. Primeiro, agradeço mais uma vez, né, em nome da nossa coordenadora aqui, Gilmara, pelo convite, em participar, né, desse momento tão relevante para todos nós. Enquanto Ministério da Saúde e Secretaria de Atenção Primária, nós colocamos também à disposição, né, coloquei aqui para vocês no chat o nosso e-mail aqui da coordenação. Então, de fato, o que precisarem, né, não hesitem em nos contactar, nos mandar mensagem, né, para aquilo que nós podemos fazer enquanto instituição, né, para que aquilo que nós podemos fazer enquanto ações, enquanto capacitações, enfim, ajudar os profissionais naquilo que vocês, de fato, precisam, né. Então, e queria terminar aqui, né, com uma frase que eu sempre penso comigo todos os dias que eu acordo para vir trabalhar, que é de fato o que eu posso fazer hoje para mudar o cenário que está aqui na minha frente, né? Então, assim, é algo que eu acho importante, né, para que nós, enquanto profissionais, possamos pensar. Talvez o nosso trabalho possa ser pequeno hoje, mas nas condições que eu tenho, né, naquilo que hoje me é dado como ferramenta de trabalho, o que eu posso fazer para mudar esse cenário? Porque hoje aconteceram internações por complicações que não foram tratadas, hoje aconteceram mortes por complicações que possivelmente poderiam ter sido tratadas lá atrás, mas o que hoje eu posso fazer, né, enquanto profissional, para que esses números eles possam diminuir, para que essas condições elas possam diminuir, né? Então eu acredito que quando nós pensamos isso, nós conseguimos mudar, talvez não um cenário nacional como nós queríamos, mas o cenário da realidade onde eu estou inserido. Então, mais uma vez, enquanto Ministério da Saúde, nos colocamos aqui à disposição para que vocês precisarem, de fato, para os diálogos, para aquilo que, né, são as discussões próprias, em prol daquilo que é o nosso objetivo único, que é o usuário, que é o paciente sendo atendido. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Fernando, muito encorajador, né, você colocando o Ministério, assim, bastante acessível, né, para que a gente possa construir junto. Acho que isso é bastante positivo, realmente, né, que a gente possa avançar. Doutora Gláucia Duarte, por gentileza. Eu agradeço de novo as nossas trocas, é sempre muito bom estar aqui com vocês, e eu estou muito honrada, em nome da PIG, de participar dessa discussão. Acho que é o começo, né, Mark, de um sonho que a gente já vinha alimentando aí há um tempo, e o nosso compromisso, eu acho que é estimular essa busca e esse apoio à educação para essas pessoas com dor crônica, neuropática, que a gente possa participar dessas discussões de uma forma mais integral, que sempre a gente consiga traçar esses primeiros passos juntos e a gente possa construir aí, quem sabe, um novo grupo, uma task force, novos pensamentos e novas soluções para essas pessoas que estão passando por dor neuropática e dor crônica. Muito obrigada a todos. Obrigado, Glaucia, muito obrigado pela parceria. A senhora Heloísa, por gentileza. Agradecer mais uma vez também o privilégio de estar aqui como uma representante da voz de pacientes, de pessoas que convivem com diabetes, como advogada também, trazendo um pouco do outro lado, a importância de tantas iniciativas ao longo desse Brasil imenso, que precisam se unir para que essas forças consigam alcançar a voz que a comunidade de diabetes, principalmente, necessita. Nós precisamos, sim, dessa união para que a gente consiga, inclusive, de forma efetiva, a participação do Ministério da Saúde, de parlamentares que abraçam essa causa, mas que eles tenham a consciência de que essa causa precisa ter medidas enérgicas, não dá para esperar. Saúde não espera. Nós precisamos de todos aqui
lutando por o mesmo objetivo, que além do diabetes é a questão da saúde. Uma sociedade só consegue se desenvolver se houver investimento tanto na saúde quanto na educação. Então, foi um privilégio estar aqui com vocês para essa troca preciosa. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. Para nós, do Fórum DCNTs, é absolutamente fundamental que as pessoas que vivem com a condição participem, tenham voz ativa, tenham direito a voto aí para que a gente possa construir juntos, né, sabendo qual é a necessidade real, né, desse grupo. Muito bem, e convido agora, então, a senhora Alcina Romero, por gentileza. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu realmente acredito que nós só vamos avançar na medida em que a sociedade civil, as associações médicas, de profissionais, de pacientes se unam para reivindicar mesmo, impulsionar a gestão a organizar melhor o cuidado, ampliar o acesso e incorporar novas tecnologias. Então, é sempre muito importante essa troca, deixar a Bahia aqui, a Secretaria de Saúde à disposição, caso queiram conhecer esse nosso modelo de atenção primária o mais possível integrada com atenção especializada ambulatorial. Volto a dizer que a gente precisa evoluir muito no modelo de atenção mais multiprofissional, menos especializado, incorporando novas tecnologias, mas eu acho que nós estamos no caminho certo e o compromisso de continuar a capacitação, a gente precisa o tempo todo estar capacitando nossos profissionais, principalmente da atenção primária à saúde, senão eu não vejo outra saída. Tá? Um abraço a todos e muito obrigada. Muito obrigado, senhora Alcina, e o modelo, né, da Bahia, que sempre nos inspira muito. E eu vou compartilhar aqui no chat, antes que eu me despeça de todas e todos, o link para o nosso próximo evento, e o nosso próximo evento, eu acredito, vai ser de grande interesse para todos, né, que estão aqui hoje, visto que o nosso próximo evento tem como tema Diabetes no Brasil. Ele vai acontecer no dia 19 deste mês ainda, e durante esse evento vão ser lançados novos dados da JDRF sobre o diabetes no país, o diabetes tipo 1 no país, né? E a gente vai ter a participação do Ministério da Saúde e da deputada Flávia Moraes também, então vai ser, além, claro, da SBD, da ADJ, né, de diferentes organizações que, né, obviamente, estão muito engajadas com o tema. Então, convido todas e todos que se inscrevam aí para participar do nosso próximo evento, e agradeço muito a participação durante o evento de hoje, que foi um evento de muita troca, né, muito rico, e que eu aprendi muito aqui com todos, tanto os panelistas como os que estiveram também comentando no chat, né, que foi extremamente intenso. Bom, agradeço, então, e um agradecimento especial aos nossos panelistas e às nossas panelistas. Até logo, uma boa noite.